Era um sábado pela manhã, eu havia ido à igreja para a consagração do dia que nós tínhamos ali na cidade de 25 de Maio, Misiones, no país da Argentina. E então, de repente, o meu telefone, eu observei que havia chegado uma mensagem, um SMS. E então, eu peguei e abri, até porque imaginei que alguém estivesse pedindo para fazer alguma visita, uma oração às casas. A gente costumava fazer isso ali entre os cidadãos argentinos daquela cidade. Então, de repente, quando eu li, estava escrito que eu deveria ir buscar um lechon. E é até um pouco engraçada essa história. E eu fiquei pensando, mas o que é isso? Como é uma cidadezinha pequena, eu perguntei para os irmãos ali quem poderia ser aquela pessoa. Estava o nome dela, se identificou, era um homem. E então, quando eu conversei, era um povoadinho muito pequeno mesmo. Comentei com os irmãos ali, eles me disseram, eu conheço algum dos irmãos ali se manifestar. Eu disse, conhecemos, sim, assim, sabemos aonde mora. E aí um dos irmãos se prontificou para me levar até lá. Quando fomos até lá para conversar com o rapaz, ele então comentou que num dos programas de rádio estava falando ali a respeito do que Deus faz, dos milagres que Ele opera, e que Ele escuta a gente, que Ele responde às nossas orações. Ele havia perdido a sua moto numa fiscalização. Ele, infelizmente, usava aquela moto para ir para o seu trabalho, e ali é uma região onde a cultura maior é de té, ou seja, o chá preto, e de erva mate ou de fumo. E ele estava indo para trabalhar. Agora eu não me recordo em qual dessas três culturas ele estava indo. E estava sem capacete, não tinha habilitação. A moto ele havia ganho. Então, eles retiraram dele a moto. Tiraram dele e o local onde ele trabalhava era bem distante. E ele falou com Deus. Ele disse, Senhor, eu não quis desobedecer a lei, mas o local é longe. Eu não tenho como estar gastando com um remis, que seria como se fosse um táxi ali na Argentina, né? Só que sem o taxímetro ali em cima, sem a plaquinha em cima, eram carros particulares que fazem corridas particulares. E então ele disse, eu preciso dessa moto, se o senhor realmente puder fazer isso, então eu vou estar dando de presente um leitão para esse pastor brasileiro que está aqui. Eu não fiz nenhuma proposta dessa e não pedi nada para ninguém da rádio. Mas foi Deus que tocou no coração dele. E eu fiquei pensando, quando ele falou, eu fiquei pensando, que bênção! Deus respondeu a ele. Ele foi lá, conversou com o comissário, explicou a situação dele, o comissário de polícia, e o comissário, então, liberou para ele a moto e não cobrou nenhuma multa. E só que, além do milagre, eu fiquei pensativo. O que eu vou fazer com o leitão? Aonde eu vou botar? Mas Deus é tão bom, Ele queria me abençoar mesmo. E aquele leitão depois serviu para a virada do ano. Que Deus preparou um irmão para cuidar desse leitão. Esse irmão cuidou do leitão até que ele tivesse um tamanho bom. E aí então a gente dividiu ao meio. Ficou a metade para a família desse irmão e a metade ficou para mim. Eu queria contar para você, porque às vezes há coisas que a gente pensa que Deus não faz. Eu não vou incomodar Deus com isso. Eu acho que Deus nem se interessa com isso. Não, Deus se interessa sim. Deus se interessa com a gente, não importa qual é o tamanho da dificuldade ou quão insignificante possa parecer. Não pense que você vai incomodar a Deus. O que mais Deus quer é nos ajudar. A única coisa que Deus não quer é ser usado. Há pessoas que pensam que Deus é o gênio da lâmpada, que você pode pedir o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, e Deus é obrigado a obedecer. Se Ele é Deus mesmo de verdade, Ele vai fazer. Não é assim que funciona. Nós devemos pedir a Deus com humildade. Reconhecer que a gente não merece nada, porque o que é de mais valioso, Ele já nos deu. Ele nos deu a vida, a respiração. Nós temos alimento, nós temos água, nós temos um teto sobre a nossa cabeça todos os dias. Ele já nos deu o mais importante, mas as outras coisas Ele também pode nos dar. Se nós nos apresentarmos a Ele com humildade e orarmos segundo a sua vontade,
Ele vai conceder para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.